E aí galera, suave, aqui é a Cal e no vídeo de hoje eu vou contar a vida de Bill Russell antes da NBA. Então já vai deixando o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e é claro de seguir a gente lá no Instagram pra você não perder nada, tá bom? Então vamos pro vídeo. William Fettel Russell nasceu no dia 12 de fevereiro de 1934 na cidade de Westboro, em Louisiana, Estados Unidos. Como Bill nasceu em um estado assim que é no sul dos Estados Unidos, a família dele e ele também acabou sofrendo muito e muito racismo, tá, gente, ao longo da vida mesmo. E um dos casos assim que o Bill lembra bastante foi que uma vez o pai dele foi abastecer o carro e ele teve que esperar todas as pessoas brancas abastecerem primeiro e depois ele conseguiu abastecer. Mas ele só podia abastecer depois que todas as pessoas brancas tivessem abastecido. E também teve uma vez que a mãe dele estava usando um vestido, gente, um vestido normal. E o policial parou ela e falou pra ela não vestir aquele vestido, pois era um vestido de gente branca, né, de mulher branca. Então era isso que ele e a família meio que acabou passando. E quando o Bill tinha 8 anos, ele e a família dele se mudaram para Oakland, lá na Califórnia. E assim, a vida dele não mudou magicamente quando ele foi pra Oakland, né? Eles meio que acabaram entrando em uma pobreza bem grande e eles acabaram morando em vários conjuntos habitacionais públicos, né, de coisas do governo mesmo, sabe? Recebiam ajuda governamental para sobreviver. Quando a Segunda Guerra estourou, o pai do Bill Russell acabou indo trabalhar dirigindo caminhões, então assim, ele não ficava muito em casa e o Bill acabou se apegando bastante à mãe dele e infelizmente quando ele tinha 12 anos ela acabou vindo a falecer. Então assim, foi uma das piores dores da vida dele, foi perder a mãe dele. E o pai dele retornou pra Oakland, né? Trocou de emprego para ele poder também cuidar dos filhos que acabaram perdendo a mãe. Então ele tinha que voltar para cuidar dos filhos. Então ele voltou aí mais ou menos nessa época. Bom, nos seus primeiros anos de pré-adolescência praticamente, o Bill meio que não tinha assim habilidade para jogar basquete, tá, gente? Ele tinha altura, ele tinha ele tinha um corpo atlético, mas ele não tinha habilidade, tá, gente? E ele foi cortado do time de basquete da escola secundária, tá? Então assim, ele foi cortado. E, gente, no ensino médio, ele também quase, tá? Foi por pouquinho que ele também não foi cortado do time do ensino médio, tá? Ele estudou na McClymont High School e, assim, o técnico do time viu um potencial nele e ajudou ele a desenvolver o que era necessário para ele jogar basquete. Então, assim, foi só por causa disso que ele não foi cortado, foi porque o técnico viu um potencial nele e falou, cara, se a gente desenvolver, vai dar bom, entendeu? Vai dar certo. E nos seus anos finais, ele realmente conseguiu desenvolver e ele foi bicampeão do campeonato estadual de basquete. Então, assim, até que ele desenvolveu bem, né? E já nessa época do ensino médio, ele começou a ficar conhecido pelo seu estilo defensivo, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas. Foi dito que para ser um bom defensor, você tinha que ficar de pé o tempo todo para reagir rapidamente. Quando eu comecei a pular para fazer jogadas defensivas e bloquear arremessos, fui inicialmente corrigido, mas eu continuei fazendo e valeu a pena. Bom, já terminamos o ensino médio, agora vamos para a faculdade, como qualquer jovem quer fazer. E não é à toa que Bill Russell também quis entrar na faculdade, mas infelizmente ele foi rejeitado por várias, por conta do seu tom de pele, por conta da sua cor. Faculdades eram bem racistas, então assim, ele não jogava basquete assim muito bem, igual o Will Chamberlain, né? Aliás, se você não viu o vídeo, não, tá aqui. Se você não viu o vídeo, tá nesse lado. Então, assim, ele não recebeu convites, muitos convites pra faculdade, não recebeu diamantes, não recebeu uma carreira em Hollywood. Então, assim, ele ficou, o que eu vou fazer da minha vida, gente? Mas a Universidade de São Francisco, mais especificamente o técnico da Universidade de São Francisco, o Raul de Julio, viu um potencial nele e falou, é você, cara.
Bom, ele viu o Bill Russell jogando no ensino médio e falou, mano, esse cara não joga bem, mas Deus tocou no coração dele naquele momento e falou, mano, ele vai desenvolver, ele vai ser bom, faz ele entrar na faculdade, dá uma bolsa de estudo pra ele. Então ele fala, tipo, eu senti algo no meu coração que eu tinha que, tipo, ter esse cara no time. E foi isso que o técnico fez. A Universidade de São Francisco deu uma bolsa pro Bill Russell e ele foi jogar basquete universitário com a bolsa de estudos. E também naquele momento que o Bill recebeu a bolsa, ele sabia que o basquete seria a única coisa que faria ele escapar do racismo e também da pobreza. Então ele prometeu pra si mesmo que ele daria o melhor da vida dele por esse jogo, porque era a única chance dele na vida. Na faculdade, ele era o pivô titular. O técnico enfatizou a defesa e o jogo de meia quadra, o que favorecia o Bill. O Bill tinha a habilidade de um pivô e a velocidade de um armador, então isso fazia dele um jogador bem versátil, e a faculdade de São Francisco começou a se tornar uma força mesmo na NCAA. A Sports Illustrated disse, se Russell aprender a acertar a cesta, eles terão que reescrever as regras. E, gente, foi realmente isso que aconteceu, tá? Depois que Bill Russell se formou, né? Depois que ele parou de jogar pela NCAA, a NCAA meio que teve que reescrever as regras. Não podia mais tocar na bola enquanto ela estava na descendente. Ou seja, a interferência na cesta estava proibida. Bom, gente, infelizmente não era essas mil maravilhas. A equipe sofria muito racismo, tá? O Bill não era o único jogador negro da Universidade de São Francisco daquela época. Então, se eu não me engano, tinha 3. Então, assim, não era uma coisa tão fácil, não era uma coisa tão legal. Eles sofriam muito racismo. Imagina, você tá lá jogando, os caras tá lá, tipo, macetando você no meio do jogo, os outros jogadores também das outras faculdades, sabe, acabando com eles. Então, assim, não era uma tarefa fácil, mas eles iam lá e mostravam o que veio. E o Bill sempre falou que, tipo, ele não se colocava no local de vítima, sabe? Ele sempre ia lá e era frio, entendeu, gente? Ele era frio. Ele ia lá, jogava e era esse ponto. Não ficava se vitimizando e acabou. No seu primeiro ano de faculdade, a equipe ganhou 28 dos 29 jogos e eles também ganharam o campeonato nacional. O Bill foi campeão da Final Four e ele foi selecionado para o primeiro time All-American daquele ano. Ele também teve média de 20 pontos e 20 rebotes e ele era o único, tá? Único jogador universitário a fazer bloqueios. E mesmo com tudo isso, eles escolheram outro jogador como jogador do ano. O Bill Russell disse depois que ele não ficaria se remoendo com isso, porque se ele ficasse, ele se tornaria um velho amargo. Então, assim, ele não queria isso pra vida dele. Ele falou, mano, não é pra mim isso, não vou ficar me remoendo, porque se eu ficar, minha vida não vai pra frente, né? E ele tava certo. E com isso, ele também tomou a decisão de colocar sempre a equipe em primeiro lugar e não ficar se importando com títulos individuais, né? Com conquistas individuais. Bill Russell foi campeão em 1955 e 56 e as suas médias na faculdade foram de 20,7 pontos e 20,3 rebotes. Além do basquete, Bill Russell representou a faculdade no atletismo. E ele foi o destaque no salto em altura e ele ficou em 7º lugar como o melhor do mundo nas Olimpíadas de 1956. E já que a gente tá falando de Olimpíadas, vamos falar das Olimpíadas de basquete. Bom, em 1956, Bill Russell era o capitão do time dos Estados Unidos e eles ganharam as Olimpíadas daquele ano contra a União Soviética. O placar ficou em 89-55 e o Bill Russell liderou a pontuação da equipe com média de 14,1 pontos por jogo. Poderia escolher entre jogar uma temporada completa com o Celtics, que foi o time da NBA que draftou ele, ou então ele poderia participar das Olimpíadas e ele optou por jogar as Olimpíadas primeiro, depois e jogar na NBA, porque caso ele fizesse ao contrário, ele não poderia, porque ele já seria um jogador profissional. Então, ele optou pelas Olimpíadas e depois que terminou os jogos, ele foi pra Boston pra jogar com o Celtics. E o resto, vocês já sabem. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se você tem a sugestão de algum jogador pra mim fazer esse tipo de vídeo. Então é isso. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, de compartilhar seu vídeo com seus amigos.
E também siga a gente lá no Instagram, tá bom? É nóis e falou!